Então é isso, meninas. Eu digo pra vocês que a gente precisa cuidar do nosso sentimento. A gente precisa cuidar das nossas emoções. E, sabe, guardar também pra ter um filho. Não com uma pessoa que diz assim, tem homem que chega e fala assim, ah, meu sonho é ser pai. Mas tem uma diferença em ser pai e tem uma diferença também muito grande em se comprometer, sabe? Assim, ser pai é só fazer o filho e pronto. Você vai ser pai que se compromete, você vai ser pai que acorda também de madrugada e ajuda a trocar a fralda, que vai fazer o leite pra mulher dormir, que vai chegar o seu final de semana do seu trabalho e você vai cooperar, ou você vai ficar falando, porque tem pai que é assim. São vivências, menino. Nossa, esse garoto chora demais, Letícia, eu não consigo dormir à noite. Você disse que queria ser pai, como assim você achou que não ia ter uma criança chorando? A vida da gente, quando a gente tem filho pequeno, muda muito. Eu falo com propriedade, o meu filho, o mais novo, tem 10 anos. A casa já não fica tão bagunçada. A gente sente falta disso por um lado, sente mais por outro, a gente dá graças a Deus, tá? Quando você tem filho pequeno, logo nos primeiros meses, o que acontece tem a mudança do seu corpo todo, os peitos, né, os seios, às vezes desce, cede, a barriga fica um pouco flácida, às vezes você fica com estria, tem que saber se o cara vai aceitar isso, ou se ele vai ficar falando, nossa, o seu corpo tá horroroso, né, acabando com o emocional e psicológico da mulher. E aí depois o filho nasce ali, tem toda aquela amamentação, várias noites sem dormir, bebê chorando, e você não consegue comer direito, você não sabe se você dorme, se você toma banho, tem todo esse processo. Depois dos 6 meses, aí vem lá a questão de colocar comidinhas para o bebê comer, que o bebê faz aquela bagunça, todas as vezes não come, dente saindo, chororô, dói o ouvido, dói isso, o bebê baba, todo um processo. Daqui a pouco o bebê já faz 1 ano, começa a questão de ficar engatinhando para andar, a mãe tá toda hora correndo atrás do filho, porque tem as quinas das coisas. Se tiver gato, cachorro, ele quer descobrir as coisas, quer pegar ração, quer pegar água, quer pegar as panelas, tirar tudo. Pega uma caneta, sai esfregando na parede com 2 anos, sabe? Com 3 anos, começa aquela coisa de birra, de se jogar no chão porque quer uma coisa, que quer outra, e você tem que saber dosar. Depois dos 3 anos também em diante, começa com a questão das telas, que hoje em dia também é uma coisa que é um problema também. Que se você der tela quando é muito pequeno, o vício é muito complicado tirar. Então, assim, pessoal, assim, se você não tiver o suporte desse homem, desse seu marido, da pessoa que você escolher para ser um pai do seu filho, é complicado. E aí tem um outro detalhe, a criança vai crescendo, quanto mais cresce, mais tem as preocupações vão ficando diferentes e tudo mais. Tem que saber se quando essa criança se tornar adolescente, qual vai ser aquele tipo de homem que seu marido passa para ele ser também. Porque se ele for grosseiro, estúpido com você tá achando que seu filho vai ser como com você e com as outras mulheres, vai ser a mesma coisa. Eles copiam o que os pais fazem. Então, é sim uma responsabilidade nossa como mulher. Entendeu? Então, assim, tem que ter esse suporte, tem que ter esse diálogo, tem que ter esse amor, tem que ter esse comprometimento. Não é só fazer um filho por fazer. E também tem outro detalhe que eu acho que ainda é, assim, um dos também mais importantes. Não que os outros não fossem, mas esse também é um dos mais importantes também. E se não der certo o relacionamento e houver um rompimento, uma separação, como que esse pai vai ser na vida do filho? Ele vai só dar o dinheiro e pronto? Ou ele não vai dar dinheiro, mas ele vai ser presente o tempo todo na vida do filho, achando que o filho vai comer fotossíntese, né? Vai comer folha só, né? Que um dia ele vai brotar na vida do filho assim, ele não vai precisar fazer nada, porque tem pai que é assim, que ele é presente na vida do filho, mas ele não dá suporte. Ou tem aquele que dá um pouco de alguma coisa ali, mas também é distante. Ou tem aquele que dá de tudo, mas inferniza a vida da mãe. São N questões. São N questões. Tem aquele também que usa outra mulher para pagar a pensão do filho que ele fez, que é a próxima esposa, a próxima namorada, seja lá como for. E também tem aquele que se envolve com uma mulher que só tem ciúme da criança, que quer maltratar a criança o tempo todo quando a criança está lá, e a mãe fica perturbada com a mente, né? Ai, meu Deus, meu filho vai pra lá, é dia de estar com o pai, mas a madrasta não gosta e maltrata meu filho, ou menospreza, que às vezes não é um maltratado, tipo, bater, espancar. Não, é comprar uma coisa pro filho dela e não comprar pro seu.
Mas você, não é que ela não possa comprar, mas assim, naquele momento que seu filho tá lá, tem que ter o respeito. Entende? Porque se ela casou com uma pessoa que tem um filho dela, um filho que é que não é dela, mas que automaticamente vai ser filho dela, né? Porque eu penso assim, se eu caso com uma pessoa que tem filho, aquela criança também é a minha responsabilidade entre aspas, mas é. Se a criança ficar doente, ela vai precisar de suporte. Eu tô falando tudo isso aqui, gente, embasado naquilo que eu vivi. Eu já fui também madrasta. E eu fui uma boa madrasta dentro daquilo que eu podia, dentro da minha idade, dentro do meu conhecimento. Procurei ser uma boa. É tanto que eu vou falar ex-enteado, que é irmão do meu filho, ele fala que você foi a melhor madrasta que eu tive, porque ele teve outras antes de mim. Apesar de ele ser um menino que já tinha uma idade, né, de 8 anos e eu ter 20, eu soube ali, sabe, dar amor, dar carinho, dar atenção, saber assim, ensinar atividade com, sabe, botar, impor limites. Tinha a questão da regra, vir se alimentar bem, para de comer lanche, besteira, entende? Então, assim, quando cresce é que eles dão valor, que eles vão falar, poxa, tudo que ela fez por mim foi isso, porque ele agora é adulto, ele já é grande agora, já é maior de idade. Então, hoje ele reconhece, e ele fala, me perdoa pelas brigas que eu fiz, pelas maus criações que eu tive com você, tá tudo bem. Enquanto eu tava criando ele, Deus também tava me moldando para eu saber criar meu filho. E às vezes a gente não entende porque a gente passa por aquele processo doloroso, sabe? Mas assim, eu confiei no processo. Hoje, gente, eu, eu já me machuquei muito em questão de relacionamento. Eu já entreguei meu coração para muitas pessoas que não soube cuidar do meu sentimento, do meu coração. Só que a autorresponsabilidade, o autoconhecimento me fez entender que não é a pessoa que tem que cuidar, sou eu. A pessoa vai cuidar a partir do que eu cuido. Se eu me respeito, a pessoa vai me respeitar. Se eu me amo, a pessoa vai me amar. Se eu me cuido, a pessoa vai querer cuidar de mim. Então, são valores e princípios que eu tenho que ter comigo mesmo. O que pra mim é negociável? Olha, eu não vou negociar uma pessoa mentir pra mim e continuar com ela. Eu não vou negociar a pessoa me bater e eu continuar com ela. Se fizer, você vai fazer uma vez. Eu não vou negociar se a pessoa me trair e eu perdoar ela. Não é perdoar e continuar. Eu perdoo porque eu me liberto daquela dor. Não vou carregar aquilo de ódio, de raiva, de vingança, não. Eu vou perdoar, mas eu não vou querer continuar. Isso é muito certo comigo. Não tem segunda chance. Tem coisas no relacionamento que aconteceu ali, uma discussão, que você não vai se separar por causa disso. Por qualquer picuinha ali, por qualquer bobagem. Já tudo é separação. Mas tem coisas que não dá. No meu ponto de vista, se você trai a pessoa que você dorme, você não é digno de confiança de ninguém. Entendeu? Então, hoje, o vídeo de hoje é para falar sobre isso. Cuidem do corpo de vocês, cuidem do coração de vocês, do espírito de vocês. E tenham essa certeza que vocês precisam escolher o parceiro de vocês certo. Às vezes a gente pensa que é o certo, mas não é. Mas tem coisinhas ali, sabe, que vai mostrando. A gente fala, não, quando eu casar eu vou mudar ele vai mudar. É mentira. A gente, mulher, tem isso de querer mudar a pessoa. De querer fazer dele. Não vai. Não vai. Por isso que eu crio os meus filhos falando sobre as coisas. O tipo de homem que eles têm que ser. Se a mulher diz não, é não. Você não vai ficar insistindo, você não vai ficar perturbando. Porque se uma mulher diz não pro meu filho e eu ficar falando pra ele assim, ah, não, filho, tente. Talvez é joguinho dela, ou talvez ela, né, goste de você, mas não, você tem que conquistar ela, não sei o que. Sabe por que acontece muito feminicídio? Acontece muitas dessas coisas que vocês sabem que eu não vou falar o nome aqui. Por conta que muitas mães ficam falando sobre os filhos. E os filhos não conseguem entender o que é não. A mãe tá vendo que a menina não gosta do filho. Filho, existem outras mulheres que podem gostar de você. Você tem que pegar esse sentimento e canalizar. Foca nos seus objetivos, no estudo, foca no treino, em alguma coisa que você gosta e deixa essa menina viver a vida dela. E aí seu filho vai compreender quando ele tiver adulto, homem, que a mulher disse não, que a mulher não gosta dele, tem que seguir a vida dele, não é ficar perturbando a mulher. Vocês estão entendendo? Então é isso. Eu tô feliz de me desabafar com vocês sobre essa questão da minha vida, essa parte da minha vida de ter tido um filho cedo. De graças a Deus, eu agradeço muito a Deus pela oportunidade que Deus me deu de ter um filho e dos meus pais me apoiarem, ter cuidado de mim também, porque foi um suporte maravilhoso que eu tive. Mas não é todo mundo que tem esse suporte. Inclusive, eu conheci uma moça que, quando ela engravidou cedo, ela não teve suporte dos pais. E a história dela é totalmente diferente da minha. Só que ela amadureceu mais cedo, enquanto eu vinha amadurecer ali
nos meus 25 anos, depois que eu tive meu segundo filho, né? Já com uns 22, mas fui amadurecer mesmo aos 25, porque daí eu saí de perto dos meus pais, eu vim morar em São Paulo, então eu não tinha pai e mãe pra ficar me fazendo nada. Eu tinha que fazer, eu tinha que correr atrás. Então tudo isso me amadureceu. Então eu digo assim, dependendo da situação, o pai e a mãe não te dão o suporte, te amadurece. Só que aí também, por outro lado, tem aquela dor, aquela ferida. Poxa, a pessoa que dizia que me amava, na hora que eu mais precisei, não me estendeu a mão. Mas aí tem outras questões, né? Meus pais sabem por que me ajudou, por que cuidou de mim, por que cuidou do meu filho. Meus pais sabem por que fez isso. E o pai e a mãe dessa pessoa que não cuidou dela, sabem também por que não cuidou, né? É assim, eu nunca fui uma filha de dar trabalho para meus pais, sabe? Nunca fui. Só que por conta da religião, da questão da igreja e tal, minha mãe falava que se eu fizesse alguma coisa, eu ia engravidar. E aí acabei engravidando. Entendeu? Porque também tem muita essa coisa de você tem que casar. Nem sempre vai acontecer de casar, né? E outra coisa, tem mulheres que são virgens, mas não são puras. E já tem mulheres que não são virgens, mas são puras, porque buscou em Deus, né, a pureza. Pediu perdão pelos seus pecados, pelas coisas erradas que fez. Inclusive, eu faço isso. Eu sempre digo, Deus, perdoe-me, Senhor, porque eu não sabia o que eu estava fazendo com o meu corpo, eu não sabia o que eu estava fazendo com a minha vida. E isso não significa que eu saí fazendo com vários homens. Não, eu sempre me guardei. Mas assim, os poucos que eu me relacionei, mesmo assim eu não queria. Eu queria ter realmente me casado com aquela pessoa, ter me guardado daquela pessoa, ter construído a família e ter dado os meus filhos. Uma família estruturada. Então, meu filho mais velho não teve um pai ou uma mãe presente, já o meu filho mais novo teve, até os 7 anos. Até os 7 não, até os 6 anos. Depois dos 6 anos, a gente rompeu o relacionamento. Teve ali algumas questões de sofrimento e tal, mas hoje ele tá muito bem. E ele fala pra mim, mãe, hoje eu tenho 2 casas. Hoje eu sou bem feliz e tal. E meu filho tá aprendendo comigo como que ele vai tratar uma mulher. Ele tem um lar de paz, de amor, de carinho. Então isso é importante. Quando eu vi que aquele relacionamento já não funcionava mais, meu filho ia aprender coisas que eu não queria que ele aprendesse, que ele ia se tornar um mundo que eu não queria que ele se tornasse, então eu dei um basta. Eu simplesmente saí daquilo ali. Entendeu, meninas? Então é isso. Se vocês gostou desse vídeo, deixa um joinha, se inscreve no canal. Eu volto aqui para contar mais histórias da minha vida, para falar com vocês mais sobre essa questão de sentimentos. Mas por enquanto fique com esse vídeo, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima.